1º de abril, dia da mentira. Um dia que para muitas pessoas é um dia como qualquer outro. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje é dia 1º de abril, então nós vamos falar sobre mentira. Quero contar para vocês quais são as implicações energéticas espirituais, o que isso tem a ver com a espiritualidade e também as outras consequências que a mentira pode trazer na nossa vida. Antes de começar a falar do assunto, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva aqui embaixo, também acione o sininho para receber as notificações e depois dê uma olhadinha também nos links que eu sempre deixo aqui na caixa de informações para vocês conhecerem as nossas terapias, o nosso site, os nossos outros conteúdos, as nossas redes sociais e assim você vai ficar inteirado de tudo que a gente faz aqui no Desperte Seu Melhor e também de repente você pode precisar e fazer alguma terapia com a gente. Depois dá uma olhadinha aí. E no final, se você tiver gostado ou não tiver gostado, dá o seu like ou dislike, comenta aqui embaixo o que você achou para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Então vamos falar desse assunto que é a mentira. Muitas pessoas são mentirosas patológicas, né? São pessoas que, às vezes, até nas coisas mais bobinhas, a pessoa faz questão de mentir. E muitas vezes a pessoa não sabe muito bem por que ela faz isso. E existem também as questões psicológicas, né? Muitas pessoas não mentem exatamente porque elas querem prejudicar alguém ou elas querem enganar alguém. Tem pessoas que mentem porque às vezes elas não querem magoar a outra pessoa. Às vezes elas têm uma situação constrangedora e elas não querem falar as coisas como realmente são, então elas acabam se esquivando ali, inventando alguma outra história para não ter que falar aquilo que realmente está acontecendo. Tem também aquela pessoa que não quer machucar o outro. Às vezes ela acha que a verdade vai ser uma coisa difícil para outra pessoa engolir, então ela prefere omitir algumas coisas ou até inventar uma história diferente para não ter que chegar e contar para aquela pessoa o que realmente está acontecendo. E também tem aquela pessoa que mente, obviamente, por querer prejudicar de fato o outro, Às vezes é uma pessoa que ela não gosta e ela pega e inventa alguma coisa para poder difamar aquela pessoa que ela não gosta, e isso também pode ter implicações porque essa pessoa pode acabar sendo pega nessa mentira, e aí quem vai ficar mal na história não vai ser aquela pessoa de quem ela estava falando mal, mas sim ela mesma. Então tem uma série de problemas que são causados pela mentira, como por exemplo, a pessoa às vezes mente tanto e ela é pega algumas vezes na mentira que quando ela está falando a verdade, ela não tem mais credibilidade. Ninguém mais acredita naquela pessoa, por mais que o que ela esteja falando seja verdadeiro. Então isso é uma coisa grave, que o mentiroso acaba sofrendo muito, porque às vezes ele até quer mudar, mas agora não adianta mais, porque agora ele já perdeu completamente o respeito das outras pessoas, então tudo que ele fala fica meio em dúvida. Mas eu quero falar mais aqui da questão que implica a espiritualidade. Como a espiritualidade vê a mentira? E por que às vezes a gente não quer fazer aquilo e a gente acaba fazendo? A gente não queria estar mentindo, mas a gente acaba mentindo. Na visão da espiritualidade, isso pode acontecer por a pessoa ter alguma questão que pode ser de obsessão, que pode ser de vidas passadas, que pode ser de maldições, pode ser alguma energia negativa que está ali influenciando aquela pessoa às vezes há muito tempo. Então ela não consegue mais controlar aquilo, porque essas influências que vêm de fora são quase como se fossem ela mesma. Então ela não sabe mais diferenciar o que é uma influência e o que é ela. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que acontece bastante com os clientes que vêm fazer o reset quântico. A gente já tratou algumas pessoas que vieram aqui desesperadas porque elas não queriam ser mentirosas. Elas sabiam que elas eram mentirosas, mas elas não queriam ser mentirosas, só que elas não entendiam o porquê que elas tinham essa tendência de estar sempre inventando coisas. E a gente acabou descobrindo
em alguns casos que tinha a ver com alguma maldição ou que tinha a ver com uma questão de vida passada. Então, imagine que em algum momento, em uma vida passada, uma pessoa foi gravemente ferida, ou ela viu pessoas serem gravemente feridas, ou ela morreu por ela ter dito a verdade. Então, imagina, vou falar uma situação hipotética. Vamos supor que numa vida passada você foi uma pessoa que foi forçada por alguém a dizer a verdade, ou você resolveu dizer a verdade para uma pessoa e aquilo teve uma consequência terrível. Como, por exemplo, você delatou alguma pessoa, né? Ou alguma pessoa te delatou, né? Por algo que você tinha feito e isso acabou prejudicando a sua vida lá no momento passado, em uma outra encarnação. Só que aí, todas as suas encarnações, todas as consciências de outras vidas, elas estão ali presentes no teu eu superior. Então, se acontece algum gatilho, acontece alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu com aquela outra consciência, que não é você, mas faz parte, né, do seu eu superior, essa consciência ela pode despertar e ela pode passar a ser como se fosse uma espécie de obsessor que fica ali vivenciando aquela experiência negativa dela junto com você. E aí essa consciência, ela sabe que quando ela diz a verdade, algo de ruim acontece. Então ela começa a te influenciar para que você não diga a verdade, porque se você disser a verdade, na concepção dessa consciência, a verdade machuca, a verdade é perigosa. Então a pessoa começa a inventar um monte de histórias sem entender por quê. Nossa, mas era uma coisa tão boba, por que eu tive que inventar uma história em relação a isso? Eu não queria ter feito isso. Só que agora eu já menti, aí para manter aquela mentira você tem que inventar outra mentira, e aí isso vira uma coisa realmente patológica. A pessoa só mente. E pode ser das coisas mais bobas. Ah, você colocou aquilo ali? Não coloquei. E a pessoa colocou, mas fala que não. E não ia acontecer nada se ela falasse que colocou, mas às vezes ela não consegue não mentir. Tudo passa a ser um motivo dela inventar alguma coisa. E isso acaba provocando uma série de problemas para a vida da pessoa, para a vida pessoal, para a vida familiar, né? Às vezes ela não vai ter amigos que confiam nela, às vezes ela não vai, o marido ou a esposa não vai querer confiar, não vai conseguir confiar nas coisas que ela fala, porque, poxa, essa pessoa está sempre inventando histórias. Tá? Então essa é uma questão que pode ser espiritual também, tá? Então se você passa por esse problema, você pode fazer uma limpeza aqui com um reset quântico, provavelmente isso vai ser resolvido. Mas tem as outras questões também que são mais psicológicas, como por exemplo a pessoa que mente para chamar atenção, a pessoa que ela inventa histórias, às vezes inventa que está doente, inventa uma série de coisas para ela ter um certo domínio, um certo controle sobre a outra pessoa. Né? A gente chama de transtorno narcisista, né? É quando a pessoa ela sente uma necessidade de ter todos os olhares para ela, então ela fica, né, criando um monte de situações absurdas para que a pessoa fique sempre preocupada com ela, fique ali sempre cuidando dela. E isso também pode ter uma implicação energética espiritual. Isso também pode estar relacionado, que às vezes também foi por causa de uma experiência negativa que essa pessoa teve em uma outra vida passada e agora ela tem essa necessidade. Às vezes é medo de perder a outra pessoa. Então ela pensa, por exemplo, uma mãe. A mãe, ela não quer que o filho se afaste dela, ela não quer que o filho vá morar com a esposa ou mude de cidade. Então ela fica inventando um monte de histórias. Ah, eu tô doente, ah, eu não tô me sentindo bem. Ela não quer que o filho saia, aí ela começa a fingir que está passando mal, né? Começa a mentir que está passando mal para manter aquela pessoa ali sobre o controle dela. Então, existem vários motivos que levam a pessoa a mentir, mas também alguns deles podem ser psicológicos, né? Pode ser por essas questões, como eu disse, né? Da pessoa ser narcisista, e também pode ser por aquela pessoa, eu quero cuidar das pessoas,
eu não quero magoar as outras pessoas, eu não quero que as outras pessoas não gostem de mim, que elas fiquem irritadas comigo. Então, toda vez que acontece alguma coisa que não é muito legal, eu vou lá e não conto ou invento uma outra história, né? E a pessoa que mente, ela fica presa nessa teia. Porque ela inventou uma coisa e aquilo que foi inventado, primeiro, ela vai ter que sempre lembrar aquilo que ela inventou. E quando a gente mente, em geral, aquilo não aconteceu. Então a gente não consegue trazer para a nossa memória para contar de novo. Então, às vezes, essa pessoa ela tem que começar a acreditar na própria mentira para ela conseguir manter aquela história. E aí, para ela conseguir manter aquela história, para ela acreditar na própria mentira, ela tem que ficar contando aquilo para ela mesma muitas vezes, até ela mesma acreditar, né? Ou, às vezes, ela tem que inventar uma outra história para poder sustentar aquela primeira mentira que ela contou, e aí isso vira uma bola de neve, a pessoa nunca mais para de mentir. Porque para dizer que ela foi ali, ela tem que inventar que ela fez tal coisa antes. Para dizer que ela fez tal coisa antes, ela tem que inventar que ela fez uma outra coisa, e assim vai se embolando, né? Por isso que muitas vezes quando uma pessoa ela tá mentindo, se você começa a perguntar a história de uma forma diferente, em outra ordem, ela começa a se enrolar toda, né? Então, claro que nem todo mundo faz isso por maldade, né? E nesse vídeo aqui eu estou querendo justamente explicar isso. Às vezes você está passando por isso e às vezes você se sente mal, se sente culpado, né? E você não consegue sair dessa situação. Ou às vezes você tem alguém que convive com você, que é da sua família, que está passando por isso. E você às vezes fica julgando, né, julgando mal essa pessoa, e muitas vezes isso pode ser algo que não é somente culpa dela. É claro que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, obviamente, mas também tem coisas que a influência é tão grande, como a gente não sabe dessa influência, a gente não consegue ter o controle, né? Uma das coisas que eu falo muito nos nossos trabalhos aqui, e que eu sempre julguei muito importante, é as pessoas saberem o que está acontecendo. Por isso que a gente faz um trabalho, né, o Reset Quântico é um trabalho totalmente consciencial. Porque se a pessoa precisa corrigir uma coisa, mas ela não sabe por que aquela coisa está acontecendo, ela não tem por onde começar, né? Igual você, sei lá, você limpar a sua casa e todo dia aparece uma bolinha de sujeira ali. E você vai lá e limpa de novo, no outro dia está lá de novo. Se você não descobrir que às vezes é um furo que tem ali no meu telhado e que está caindo sujeira por dentro daquele furo, você nunca vai resolver o problema da sujeira que está ali. Então é importante a gente saber da onde que vem as coisas, para a gente poder corrigir, tá? E com a mentira não é diferente. Então se você está passando por isso, ou tem alguma pessoa da sua família, algum conhecido seu que tem esse problema, indique para eles virem aqui fazer um tratamento com a gente do Reset Quântico, porque com certeza a gente vai conseguir encontrar em algum buraquinho aí escondido o problema dessa pessoa. E se ela realmente quiser acabar com esse comportamento, a gente pode ajudar a acontecer isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, compartilhem com outras pessoas, deem o like de vocês, tá? Que assim a gente consegue atingir e ajudar mais pessoas com esse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.